A curiosidade de hoje é sobre um personagem fictício dos quadrinhos, personagem publicado pela Marvel Comics. A Marvel Comics é uma editora norte-americana considerada a maior no quesito histórias em quadrinhos. A empresa conta com diversos personagens bem conhecidos como Homem-Aranha, Homem-Formiga, Capitão América, Capitã Marvel, entre tantos outros. Mas hoje a gente vai falar de um outro personagem. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Extrema Curiosidade. Já vai deixando seu joinha, porque hoje iremos falar 10 curiosidades sobre o Homem de Ferro. Vem comigo! O Homem de Ferro, em sua identidade verdadeira, é um empresário e bilionário conhecido como Tony Stark. Ele usa armaduras de alta tecnologia no combate ao crime. Suas falas são icônicas. O Homem de Ferro é dono das empresas de indústrias Stark, empresa que herdou do seu pai. Ele tem PhD em Física e Engenharia Eletrônica e usa seus conhecimentos para criar e aperfeiçoar seu exoesqueleto vermelho e amarelo. E chega de contextualização e vamos para as 10 curiosidades sobre o Homem de Ferro, ou Tony Stark, como preferir chamar. Curiosidade número 1. Imagine um filme passar quase 2 décadas para ser gravado e lançado. É isso mesmo. O primeiro filme sobre o Homem de Ferro demorou quase 20 anos para sair do papel. Diversos atores já tinham passado pelo projeto, como Stuart Gordon, Nick Cassavetes e o próprio Quentin Tarantino. E durante a fase de planejamento, o longa passou nas mãos de diversos estúdios. Inicialmente, ele seria lançado pela Universal, entre tantos outros possíveis nomes. No entanto, somente em 2009 a empresa lançou seu primeiro filme. Curiosidade número 2. Inicialmente, Robert Downey foi escolhido para fazer o papel do Homem de Ferro. Os planos para uma adaptação do Homem de Ferro para o cinema começaram em 1990. Naquela época, Nicolas Cage compartilhou seu interesse em interpretar o herói e playboy rico, Tony Stark. Porém, o filme não teve impulso suficiente para iniciar as gravações e o ator perdeu a chance. Outro nome importante dos cinemas foi escalado, o ator Tom Cruise, porém também não foi muito longe no processo de audição. Além disso, o mesmo aconteceu com Timothée Olyphant, que participou de um teste nos anos 2000. Foram esses e mais outros atores escalados até chegar em Robert Downey Jr. Curiosidade número 3. Você já sabe que o Homem de Ferro é um dos super-heróis mais ricos, mas em qual colocação ele está? Estamos falando de muita grana. O super-herói investe muito dinheiro em pesquisas tecnológicas, então claramente deve estar no top 5. Mas em qual colocação ele está em relação aos outros heróis? O seu patrimônio é estimado em cerca de 12,4 bilhões de dólares. Você sabia? E apesar de ser conhecido por ter muito dinheiro, infelizmente ele não é o maior bilionário entre os heróis. Se você sabe quem é, então deixa aí nos comentários. Curiosidade número 4. O Homem de Ferro teve uma infância triste. Poucos podem imaginar que, embora rico, a vida de Tony nem sempre foi um mar de rosas. A relação entre Tony e seu pai foram marcadas com momentos tensos de sua infância, e um dos fatores que dificultou a relação deles foi o fato de que Howard Stark começou a beber cada vez mais. Pois é, curiosos, nem tudo são flores. As aparências enganam. Curiosidade número 5. O Homem de Ferro possui uma personalidade muito forte, e isso não é novidade. Muitas vezes ele pode ser inconveniente, chato e até mesmo arrogante. Seja como super-herói ou como Tony Stark, incrivelmente esse é um dos pontos que fazem o personagem ser tão especial, pois foge dos tradicionais heróis. Porém, sua personalidade não veio do nada. Segundo o próprio Stan Lee, ele se baseou no magnata Howard Hughes, um mega empresário norte-americano que foi aviador, engenheiro, aeronáutico, industrial, produtor de cinema, diretor cinematográfico e um dos homens mais ricos do mundo em sua época. Interessante demais, né? Curiosidade número 6. Paul Bettany, conhecido por interpretar o Visão nos cinemas, há alguns anos atrás fazia a voz de Jarvis. Sabe de quem estou falando? Me refiro à inteligência artificial que toma conta das armaduras e dos estabelecimentos de Tony Stark. Inicialmente, o ator dizia que era quase como se fosse um robô ganhar dinheiro por gravar apenas 2 horas de diálogo. Acredita-se que isso motivou a Marvel Studios a transformá-lo no herói sintético em Vingadores, a Era de Ultron. Curiosidade número 7. Você sabia que existe uma versão alternativa do Homem de Ferro? Deve estar imaginando. Que versão?
Como assim? Pois é, curiosos, existe uma versão feminina do Homem de Ferro nos quadrinhos. Eu falei versão feminina. Nessa versão, o Homem de Ferro nasce mulher e é conhecida por ser a Natasha Stark. E o mais doido nisso é que ela chega a se casar com o Capitão América. Que baita ironia, né? A Mulher de Ferro casada com o Capitão América. Só é possível em uma versão bem alternativa. Curiosidade número 8. Você consegue imaginar gravações de um mega filme sem um roteiro pronto? Conseguiria achar que o filme seria bom? O que muitos podem não acreditar, mas de fato aconteceu, foi o início das gravações do primeiro filme do Homem de Ferro sem que o roteiro estivesse pronto. Sinceramente, com as falas icônicas do personagem principal, fica difícil acreditar nisso. Mas isso aconteceu e acabou por ser bom, tornando as cenas bem naturais. Curiosidade número 9. Sabemos que os filmes do Homem de Ferro têm cenas bem trabalhadas e falas icônicas. Talvez esse seja o charme de toda a produção. Agora imagine uma cena bastante complicada, que normalmente é criada com efeitos gráficos. Para facilitar, imagine a cena do filme O Homem de Ferro 3, onde o Homem de Ferro tem que salvar 13 pessoas que caem de um avião. O que você não vai acreditar é que essa cena foi real. Ele realmente teve que fazer saltos. Foram cerca de 600 saltos em 10 dias. Galera, imagine 600 saltos em 10 dias. E apesar dos saltos serem reais, ainda foi usado efeitos naturais no herói. Mas, no geral, a cena foi gravada. Curiosidade número 10. Quando criança, quem nunca sonhou em ser um super-herói? Me conta aí nos comentários, já imaginou ter a armadura do Homem de Ferro? Inspirado no Homem de Ferro, o ex-apresentador de Mythbusters, Adam Savage, encarou um desafio. Adam é conhecido por amar o mundo do cosplay. Ele construiu uma armadura fiel à do Homem de Ferro. Utilizando uma impressora 3D capaz de imprimir objetos em titânio, ele fez a armadura de Tony Stark realmente existir. A armadura não possui sistemas inteligentes e nem realiza feitos como nos cinemas, mas deixaria qualquer fã impressionado. E aí, gostou das 10 curiosidades sobre o Homem de Ferro? Se você é fã de algum outro herói, coloca aí nos comentários. Mas antes de tudo, curte e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho.